Capítulo 75, a temporada que não é minha. Barbatos, esta senhora tem suspeitas. Se Dantalian cometeu um erro, então, em primeiro lugar, não é sua responsabilidade. Você empurrou Dantalian para frente como negociador de guerra, e foi você quem escolheu Dantalian para ser orador. Se, talvez, Dantalian tivesse cometido um erro apenas porque ele era imprudente, então é sua responsabilidade por não ter percebido a incompetência de Dantalian. Além disso, se talvez, Dantalian cometeu um erro de propósito, sim. Isso está certo. Então você não é o criminoso que cometeu a majestade de Lese. Atacar Barbatos em vez de Dantalian. Este foi o estratagema desta senhora. Um completo silêncio varreu o ambiente agora. Ninguém se atreveu a abrir as suas bocas de forma precipitada. As pessoas estavam olhando assim com os rostos tingidos de choque. Agora mesmo, o que essa senhora fez não foi diferente de ter feito uma declaração de guerra a Barbatos, que era um colega comandante do exército. Embora tudo o que essa senhora tenha feito seja uma suspeita, é essa suspeita que pode acabar com a vida na política. Barbatos olhou para esta senhora por um longo tempo sem pronunciar uma única palavra. Não havia hostilidade ou raiva. Apenas um desdém tranquilo estava permeando-a. Eu achei estranho quando uma cadela como você de repente quis tirar Dantalian de mim. Eu assumi que você estava agindo por impulso, deixando-se com esses pensamentos idiotas novamente, mas com certeza. Você está realmente tentando começar uma batalha de tudo ou nada comigo durante esta guerra? Ó céus! Essa é uma interpretação exagerada, Barbatos. A única coisa que esta senhora disse é que ela estava curiosa. Você nomeou Dantalian como orador, e então você o atacou imediatamente após o término do discurso. Não importa como você olhe, não é um tratamento justo. O quê? Você acha que eu enviei Dantalian para dar o discurso de propósito só para me livrar dele depois? Você deve apenas me acusar de ter incitado tudo, do começo ao fim, enquanto você está nisso. Quem sabe? Esta senhora nunca disse nada com certeza. Esta senhora simplesmente deseja expressar sua objeção em lidar com esse julgamento militar com mais pressa do que cautela. Existe a possibilidade de que Dantalian possa se tornar uma testemunha importante, afinal. Sim, e se possível, enquanto também o puxa para a facção desta senhora. Um momento de silêncio. Barbatos de repente explodiu em gargalhadas. As pessoas ficaram surpresas e olharam uma para a outra. Embora ela estivesse enfrentando uma declaração de guerra, longe de ficar enfurecida, ela estava rindo com a cabeça. Para eles, isso é provavelmente uma visão desconcertante. No entanto, esta senhora sabe. Barbatos sempre foi esse tipo de mulher. Uma personagem que impressionava as pessoas por não rir quando deveria e por rir quando não deveria. Barbatos riu ao ponto em que as lágrimas se formaram no canto dos olhos. Sim, Está certo. Você é esse tipo de puta, Paimon. Você sempre foi uma cadela maliciosa. Você sai por aí fingindo ser um bom sapato e escolhendo coisas que são do tamanho da cauda de um rato. Da última vez, você levantou sua suspeita de que eu criei a morte negra, e agora você está realmente sugerindo que eu instiguei a traição racial? E cadelas como você são realmente vadias impressionantes. Sim, eu admito. O fato de você ser bem a filha da mãe, Paimon. Então o que você quer fazer? Como você pôde ver, o julgamento militar está fora de questão agora. Devemos chamar os senhores do demônio que estão cagando nas costas, Quer apenas segurar uma noite Valpurgis aqui. Se seria apropriado se eu morresse ou não desde que cometi alta traição. Ou devo apenas arcar com a suspeita e ser como, senhorita Paimon, algo assim nunca aconteceu, vamos descobrir isso depois, e explicar para você assim. Barbatos cuspiu no chão. Você é fiquer. Você merda rei prostituta. Você está realmente fazendo um bom trabalho quando o inimigo está bem na nossa frente.
Esta expedição do Exército Crescente também acabou. De qualquer forma, você é uma vadia cuja única habilidade de estragar um lar inteiro é desconcertante. Os lordes demoníacos afiliados à facção das planícies estavam em uma fila perto de Barbatos. Todos estavam deixando escapar uma intenção assassina enquanto olhavam nessa direção. Era o mesmo para este lado também. Os companheiros desta senhora estavam indo contra essa intenção assassina com sua intimidação rosnante. Com isso, o Exército Crescente se dividiu instantaneamente em dois lados. Os lordes demoníacos da facção neutra estavam tentando seu melhor para acalmar todos, mas isso estava além de suas capacidades. Em meio ao exército que foi varrido no caos, Dantalha estava de pé e olhando para esta senhora. Seus olhos estavam tão pretos como o fundo de um poço. Era difícil para essa dama adivinhar quais pensamentos e emoções permaneciam sob aqueles olhos. Parecia que ele estava pensando em alguma coisa ou tentando medir as intenções dessa mulher. Para aquele Dantaliano, Barbatos falou. Dantalha. Sim, Sua Excelência. Estou suspendendo sua avaliação por um período indefinido de tempo. Vou preparar uma cela de prisão, então fique aí. Nós discutiremos seus crimes corretamente assim que a situação se acalmar. Dantalha assentiu com a cabeça. Entendido. No entanto, excluindo-me, peço que seja tolerante com o resto dos meus vassalos. Durante todo o inverno, meus vassalos recrutaram mercenários e foram notavelmente capazes de formar uma força de 7.000. Eles sem dúvida não serão inúteis quando lutarem em uma batalha contra os humanos. Sim. Faça o que você quiser. Barbatos então conduziu seu grupo da facção das planícies pelo Morro Rochoso. Deste ponto em diante, a facção das planícies romperá com a frente única e conduzirá a guerra unilateralmente. A ação de Barbatos mostrará implicitamente tais intenções. Marba soltou um suspiro. Vamos nos separar antes mesmo de a guerra começar. Oh, Paimon. Isso é realmente o significado do seu objetivo. Eu estou começando a entender lentamente você menos. Marbas. Eu serei o único a realizar a supervisão de Dantalha. Com o que aconteceu agora, não posso confiar em você e Barbatos para administrar o novo candidato. Seria bom se a vigilância da prisão fosse feita por uma facção diferente a cada dia. No entanto, se este exército crescente também falhar, quantas vezes isso o tornaria? Marbas olhou gentilmente para um espaço vazio. Por um momento, o coração desta senhora ficou entorpecido por causa dos olhos do veterano que estavam cheios de melancolia. Marbas provavelmente saiu nesta expedição com a intenção sincera de suceder este exército crescente. Mesmo que fosse uma escolha inevitável, essa senhora havia ignorado a intenção de Marbas. A cabeça desta senhora caiu por conta própria. Sem deixar mais palavras, Marbas saiu liderando a facção neutra. Os únicos que restaram no morro agora eram os membros da facção da montanha, incluindo esta senhora. A criança, que tem um dos mais altos escalões da facção da montanha, segundo esta senhora, Citri, se aproximou e falou. Citri tinha um rosto cheio de emoção. Big Sis Paimon, você foi incrível. E aqueles bastardos da facção das planícies. A visão deles nos encarando por causa do seu ataque repentino valeu a pena ser visto. De qualquer forma, esses caras, que só têm merda na cabeça, estavam tentando fingir que estavam em um cavalo alto. Não foi só Citri. Os outros camaradas desta senhora da Mountain Faction estavam mostrando uma resposta semelhante. Quão satisfatório, que é Sua Alteza Paimon por você, eu não acho que ela refutaria desse jeito lá, e lá sem ficar entediado, os elogios a essa dama não pararam e continuaram. A base de nossa facção da montanha era bastante alguma distância da guerra e estava na vizinhança das montanhas e dos litorais. Mesmo que a expedição do exército iminente fracassasse, não receberíamos danos tão graves quanto o que a facção das planícies ou a fração neutra receberiam, de modo que sua atitude em relação à guerra também era um pouco despreocupada. Mesmo se este falhar, há sempre a próxima vez. Essa atitude mental estava sendo exibida ao ar livre.
Esta senhora não acredita que esteja errado. Toda guerra desperdiça imensamente mão de obra e riqueza, afinal. Se possível, resolver o problema através da diplomacia é o melhor. É por isso que esta senhora tinha negociado com o Império em segredo até agora e havia preparado diferentes operações em segundo plano. No entanto, por algum motivo, o riso insano de Barbatos e o som do suspiro de Marbas, por algum motivo, soaram nos ouvidos desta senhora e se recusaram a cair. Como se tentasse se livrar de algo que se recusasse a desaparecer, esta senhora voltou seu olhar para o exército humano do outro lado da planície. Um número incontável de bandeiras estava acenando naquele lugar e estavam suportando o vento da estação que estava se aproximando de nós, com antecedência. A guerra provavelmente entrará em erupção momentaneamente o 4º mês e 3º dia. O inverno se dobra e a primavera floresce de novo. Essa senhora só conseguia fechar os olhos diante da visão de nosso povo tentando vomitar sangue durante essa cegueira da história, embora todas as flores emanassem, respectivamente, uma fragrância em plena floração. Esta senhora deseja manter os olhos fechados assim para sempre. Até mesmo emoções como essa ficavam nos cantos da mente dessa senhora. Big Sis Paimon, porque não vamos a lugar nenhum ainda. Nós devemos nos preparar para a guerra. No entanto, há uma voz que puxa esta senhora. Uma vez que esta senhora abriu os olhos, havia Demon Lords, que estavam apenas esperando por ordens desta senhora, alinhados diante dela. Como esta senhora estava na posição em que ela deveria se mover naturalmente, esta senhora assentiu sim. Citri, e todos os outros, retornam ao nosso acampamento militar e ordenam aos nossos soldados que entrem em formação de batalha. Citri, por favor, seja nossa vanguarda. Esta senhora será o centro e seguirá você. Ok. Deixe as linhas da frente para mim, mana. Desde que nasci, a única coisa que sabia fazer era lutar, afinal. Com um Citri riu inocentemente. Era difícil ver isso como um rosto de um general que estava prestes a pular para a batalha em breve. Mas isso era provavelmente a inocência de Citri. Está tudo bem. Se todos vocês continuarem mostrando apenas essa aparência inocente, então esta senhora pode continuar a sorrir. Esta senhora pode andar. Mesmo que seja uma guerra que você não esperava, esta senhora fará o que puder para obter a vitória. Todos. Ordene os portadores da bandeira para levantar suas bandeiras. Sopre os chifres. É hora de avançar. Sim, Excelência, comandante. Todas as facções da montanha presentes aqui responderam juntas. Nós provavelmente não devemos atacar a unidade liderada pela Princesa Imperial Elizabeth. Essa é uma entrada para o inferno. O exército mais fraco da Aliança Humana, também conhecido como os Cruzados, é provavelmente o exército imperial de França. Embora a República da Batávia também seja famosa por ser a mais fraca em guerra aberta. Sim, obviamente, devemos apontar para o exército imperial aqui. Antes que soubéssemos, o som dos chifres sendo soprados podia ser ouvido. Eles eram o som dos chifres da facção das planícies. Parece que Barbatos começou a se mexer. Vendo a direção de seu avanço, eles estão indo em direção ao exército imperial de Habsburgo, que está sendo comandado pela Princesa Imperial Elizabeth. Que pena. Sis, os preparativos estão completos. Você só precisa dar a ordem agora. Citri correu como um cachorro e olhou para esta senhora. Onde devemos ir? Quais humanos devemos terminar primeiro? Habsburgo. França. Bretanha. O polonês, lituano? Ou devemos varrê-los todos de uma vez? Não. Vamos exterminar primeiro o exército imperial de França.